Fala, Fiel, tranquilo? Reforço no Timão até sexta-feira? Você vai saber tudo no vídeo de agora. E Ramon Dias que pediu a contratação do atacante do River Plate. E também tudo sobre as informações de Corinthians na Sul-Americana que chega sem Memphis Depay e Coronado. Como que o Timão vai para essa partida, tudo no vídeo de agora. E também as informações aí do Brasileirão. Vamos trazer tudo aqui com o Rodrigo Vessoni e no final do vídeo todas as informações do Timão. Então já se inscreva aí no canal que a gente está chegando nos 20 mil inscritos e já vamos programar a live com o sorteio das 3 camisas do Coringão. Serão 3 ganhadores, 3 camisas sorteadas, então já se inscreva no canal que assim que bater os 20 mil vai ter live aqui no canal e já ativa o sininho para você não perder. Não se esqueça de deixar o seu like e vamos pro vídeo. O Corinthians chegou em Cali, treina hoje à tarde lá e joga amanhã com o América, que também abriu lá no Uruguai, vitória fora de casa. O Corinthians, se perder, fica numa situação bem complicada, mas amanhã a gente fala mais sobre essa partida. Não viajaram, além dos jogadores que já estavam lesionados, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri e o Garro, também não viajaram Memphis Depay e Coronado. O Coronado levou parecia um trem lá, não lembro qual era o jogador do Vasco, aquela que você está olhando para cima, você não está esperando, o cara vem com tudo nas suas costas e acerta ele o ombro dele, e aí ficou no Brasil e o Memphis tomou uma entrada no tornozelo e isso deixou ele numa bronca. Durante o final de semana ele fez 2 postagens. A primeira, ele fez a postagem com a foto dele em cima da bola e aí marcando a CBF, desejando bom dia ali, uma clara reclamação depois da medida que a CBF impôs para dar amarelo para quem subir na bola. E depois ele fez um texto também cobrando firme, sobretudo o lance do VAR, sequer olhou a entrada que ele tomou no tornozelo. Aí ele postou a foto, um vídeo, o tornozelo dele estava uma bola, era meio óbvio que ele não ia viajar e vai tentar se recuperar para o final de semana. Acabou de postar uma foto também, de novo, já em tratamento, mas segue um pouco inchado o tornozelo, não sei se ele vai ter condição de jogar o derby, mas é um Corinthians que jogou bem, fez 3-0, poderia ter sido 5-6-0, sinceramente. O Vasco optou por colocar 8 reservas, porque foi a Cusco com altitude, cansou os jogadores, tem o tal do Porto Cabedelo amanhã na terça-feira e meio que, não sei se priorizar ou evitar lesão, foi a Itaquera com 8 reservas. É estranho, mas eu vou falar sinceramente e eu não sei se isso é a realidade, é só a minha impressão, tá? Isso não é uma informação do porquê o Vasco deve ter feito isso. A minha impressão é que o Vasco rifou Itaquera. O Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo desde 2007. Gente, isso não é brincadeira, são 18 anos. 18 anos. 2007, aquele gol do Kardec que colocou o Corinthians praticamente na segunda divisão. A 18 no Pacaembu. Não tinha nem sonho. Então, para se ter uma noção do que é, eu imagino que o presidente, o diretor do futebol, o Carille falou, cara, nós temos o Sport depois em casa. Ganhamos do Santos em casa, tenho 2 Sul-Americana. Em São Paulo acontece isso, a gente está perdendo todas, é a terceira vez que toma 3 seguidos. Então, eu acho que eles rifaram Itaquera, sabiam que era muito difícil arrumar alguma coisa lá dentro e aí pensaram em ter terça-feira e no final de semana o time titular para fazer os 3 pontos contra o Sport, que é um adversário dentro da sua casa mais acessível. É uma impressão que eu tive. O Corinthians não tem nada a ver com isso, faz um ótimo jogo. Memphis, um dos melhores jogos que ele fez, meteu gol, deu assistência, depois fez mais gol que foi anulado, deu outra assistência que foi anulado. Aliás, o SofaScore hoje traz uns dados incríveis dele, assim, desde que ele estreou. Ele é líder ou vice-líder quase em tudo e mostra que o Corinthians com ele sai de 19º colocado. E aí o SofaScore fez o seguinte, pegou todos os jogos dele, o período dele do Brasileiro 24 e já juntou os 2 jogos de 25 e aí o SofaScore puxa, a gente pode mostrar amanhã, o Corinthians sai de 19º para líder. Um campeonato Memphis Brasileirão fictício, desde que ele chegou, o Corinthians é líder do campeonato com ele, do Brasileirão, ninguém mais fez ponto do que o Corinthians com Memphis Depay. Então, foi uma grande partida, vitória importante, o Corinthians então vai ao derby no final de semana com 4-6, empatando na Bahia com levando o time reserva, com os titulares ganhando e sobretudo sem jogadores, né? 4 titulares, agora perde mais 2,
Então não é uma situação das mais simples, não era um Corinthians completamente certinho, 100%, e foi uma ótima partida, independentemente do que o Vasco fez, sinceramente, eu acho que teria perdido do mesmo jeito, claro, com mais dificuldade, o Vasco teria vendido mais caro, mas eu acho que os 3 pontos o Corinthians teria conquistado, porque ele fez um bom jogo, um jogo organizado, jogou com seus 3 volantes, Coronado, 2 na frente. A dupla Dias, quando não quer inventar, quando deixa tudo bonitinho, o adversário sofre mais diante do Corinthians, que de novo teve acima de 40, quase 44 mil pessoas, 43 mil e poucas pessoas, 31º jogo seguido acima de 40 mil. Mas eu lembrei do Arnaldo, só para finalizar, cara, a falta das baterias, impressionante a descaracterização do estádio, sobretudo na leste, ali as bandeiras, as faixas, e a organizada não se encontrou, não tentava puxar, demorava para chegar o grito na leste, que não chegava na sul. Eu acho que as organizadas vão ter que ter alguma reunião, alguma coisa para ver o que resolve, porque isso até o final do ano realmente teve um impacto muito grande. Eu lembrei muito do Arnaldo falando isso do Morumbi. Me impressionou, assim, me impressionou mesmo a dificuldade que você tem de mobilização sem as baterias. Bom, agora, como disse o Vessa, né, priorizar o brasileiro, esse discurso cai como uma luva, vamos dizer. Eu acho que os Dias, eles lidam bem com as palavras, né? E acho que a circunstância agora, na prática, com a derrota contra o Huracan e a viagem para Cali, elas conspiram para a priorização do brasileiro. Lembrando que tem sorteio da Copa do Brasil na quarta-feira, então tem a terceira frente para o Corinthians aí, como para quase todos os times. Na quarta-feira vai saber o adversário na Copa do Brasil. Esse discurso já foi utilizado na temporada passada. E, na verdade, o Corinthians prioriza mesmo o brasileiro quando é eliminado das 2 Copas, né? Não tivesse priorizado os torneios mata-mata, o Coroná não tinha sido substituído pelo Garro, naquela decisão na Sul-Americana lá. Quando está eliminado, o Corinthians vai com tudo no brasileiro. É importante dizer também, e acho que isso é para o bem do torcedor do Corinthians, porque não pode ter só esse viés positivo das coisas, que o Corinthians não está disputando a Libertadores hoje porque não foi capaz e está sendo quase eliminado da Sul-Americana porque não foi capaz. E o discurso que o Corinthians não foi eliminado pelo Barcelona da Libertadores para priorizar o Paulista é uma cascata que a gente não engole, né? O Corinthians foi com Memphis, Depay e companhia para Guayaquil e foi trucidado porque a comissão técnica adotou um sistema inédito que deu tudo errado. Então, porque eu sei que o torcedor do Corinthians, você fez a pergunta pro professor, você prefere ir para Libertadores ou ser campeão paulista? Óbvio a resposta é ser campeão paulista. Mas podia ser as 2 coisas, se o Corinthians fosse capaz. E o Corinthians tinha elenco para tal. Para ser campeão paulista com a melhor campanha, estar na Libertadores. Não, nem na Sul-Americana. A comissão técnica também não foi capaz. Mas isso vai colando. Hoje, diante dessa circunstância, pode ser até benéfico na prática para o Corinthians. Nós estamos dizendo que esse Brasileirão ele tem um contorno diferente. Ele tem Palmeiras e Flamengo, mas Palmeiras e Flamengo estarão no Mundial. O Corinthians tem time para disputar a ponta do Campeonato Brasileiro, se conseguir se dedicar para tal, né? Esses 4 pontos são excelentes. Empatar com o Bahia fora, o Bahia tem um bom time. E vencer o Vasco, que era a obrigação. Ainda mais nas circunstâncias, né? Todo desfalcado lá. Coisa foi com reserva. Exatamente. Acho que foi talvez o grande resultado da primeira rodada, sim, né? E aí, as circunstâncias colaboraram. O Everton Ribeiro foi expulso, não interessa. Achou o gol no final e trouxe o ponto. Não é culpa do Corinthians que o cara foi assim expulso. como não é culpa do Corinthians o Carille e o Pedrinho, ou sei lá quem, terem decidido essa estratégia. Não, aí eu quero falar sobre isso. Eu vou passar para o Massa. Eu só acho o seguinte, se foi uma atitude da direção, de novo para não deixar o técnico completamente exposto, porque o Carille ainda não conseguiu se firmar na carreira como técnico fora do Corinthians, e toda vez que entra nessa discussão, no Santos foi assim, se for uma coisa dele, ele está fora no dia seguinte. Porque pega mal. De novo, uma coisa contra o Corinthians, opa, tal, não sei o quê. Nem que seja uma decisão pragmática, eu não vou me esforçar lá porque eles são difíceis de bater.
Mas se for foi uma a coisa direção, institucional, tem que falar, né? ok, tem que falar. E fala. Porque senão, Sobra pra ele. o torcedor do Vasco talvez não saiba. Se fosse É. o torcedor do Santos, já teria tirado o Carille, Santos e Corinthians. Nessa circunstância, o Carille chega e tira o time inteiro. É um pouco difícil de... Então, a direção que assuma a estratégia, se assim for decidido por eles lá atrás. Mas fala, Massa, o que você queria falar? Não, eu quero falar sobre o Vasco, cara. Eu não sei, né, o que os dirigentes pensam sobre o que é disputar o Campeonato Brasileiro. Eu realmente não compreendo. Não compreendo mesmo. Talvez seja um limite meu mesmo. Como é que você vai... Quem joga em Itaquera não joga lá em Cusco. É simples de fazer a conta. Dane-se a Sul-Americana, dane-se, não importa. O argumento que Não eu é li possível. e que eu ouvi é de que o Vasco estava 6 anos fora de um torneio internacional e que o clube precisa voltar a ter um pouco esse cenário internacional, tal. É o que eu li, pelo menos. Mas Tá vai bom. largando o campeonato? Não, faz assim. Não. Fala comigo aí. Fala. Ele tá mandando pro Pedrinho. olha lá. Agora, Olha lá, fala mas eu comigo. também acho perigoso. Não é The Voice, vira aqui, voz. The Eu acho Voice. perigoso. Aí, Vocês ó. estão The Voice. loucos, meu irmão. Eu acho perigoso Pedrinho. também. Vocês estão loucos? Pedrinho. Vocês estão bebendo o quê? Deixa eu ver. The Voice. O que vocês estão bebendo? Nada aqui agora. Essa Não é massa foi possível. boa. Você acha que tem justificativa para isso, Vessone? Foi pra Em Cusco sã com os consciência. titulares todos, claro. Cara, Não, você acha que tem justificativa? Não. Mas assim Eu já tô foi com pra massa. Machu Picchu. O Cusco ali é irresistível, cara. A indignação do Massa é compreensível. É isso. não é possível, gente. Não é possível que um Concordo. time que tem rebaixamento em cima de rebaixamento. Cheio de problema. Então, eu agora vou disputar uma competição internacional, que é uma porcaria de competição. É a segunda divisão do futebol sul-americano. Ele tem que voltar a ser o que sempre foi no Campeonato Brasileiro, com seus pares. Ele tem que pensar em ganhar do Flamengo, ele tem que pensar em ter um time pronto para competir com o Corinthians o tempo todo. Dá esse primeiro passo para depois Óbvio, internacional. claro. Depois você volta a ser internacional. Pensa nisso depois. Vai para a Libertadores pelo Brasileiro e volta para o lugar onde é seu. Entendeu? Que é Libertadores, não é Sul-Americana. Eu não Se entendo, fosse uma eu não semifinal, entendo isso, uma cara. semifinal, pô, Na tô primeira perto da fase, final. né? Do Puerto Cabello. numa Daria boa, pra... Pô, se fosse a final, beleza. Semifinal nem assim. Jogo de brasileiro não se despreza. Concordo. Nenhum. É. Mas, Aqui, ó, Bom. José Carlos Brown. O Corinthians priorizou o Paulista corretamente. Ele sabe, até porque sabemos que a Libertadores não tem chance de ganhar. Agora, a Sul-Americana já é mais possível. Se ganhar 2 títulos esse ano, será bom demais. Tá vendo? Mas ganhar a Sul-Americana agora vai ficar enroscado. Ainda mais se for com o time meia bomba aí para encarar para ir para Cali, né? Cali não vai ser nada fácil amanhã, pode esperar aí que vai ser... Aliás, o América poupou... Olha lá, o Massa, o América poupou no campeonato local para pegar o Corinthians amanhã na competição sul-americana. É que aqui Mundos diferentes, Mundos né? diferentes. eu não sei qual é a realidade do América, eu não confesso. É que normalmente Não os sei. estrangeiros invertem com a Mas, gente. A gente Ok. se indigna mais quando larga o brasileiro, mas pro Paraguai, o argentino, La Copa é La Copa. Será? Pode até ser sul-americano, mas La Copa é La Copa. Fiel, o Timão que depois aí de renovar o contrato de Thales Magno até dezembro, né, por empréstimo junto ao New York City, o Timão não está descartando contratações para encorpar o ataque do time. Um nome está lá no futebol argentino e foi pedido por Ramon Dias e está sendo bem investigado e analisado aí pela diretoria e comissão técnica do Timão, juntamente, claro, principalmente com Fabinho Soldado. O portal El Crack Deportivo da Argentina revelou que Ramon Dias pediu a contratação de Facundo Colidio, um jovem atacante lá do River Plate que tem contrato até dezembro. O time de Buenos Aires, lá, o River Plate da Argentina, ainda não conseguiu renovar o contrato com o jogador e como esse contrato encerra em dezembro, a expectativa aí de prosseguir com alguma negociação, ela é viável e vista com bons olhos. Só que olha o valor que River Plate pediu pelo jogador. Segundo apurou o El Crack Deportivo, jornal lá da Argentina, o atacante argentino só vai deixar o time do River Plate em junho, em caso de uma oferta irrecusável. A multa que está em contrato está em 25 milhões de dólares, 146 milhões de reais.
Mas com o vínculo perto do fim, o River Plate aceita fazer negócio em caso de oferta de 10 milhões de dólares, algo em torno de 58 milhões de reais. O Timão ainda não tomou uma decisão sobre apresentar uma oferta oficial, mas está analisando aí o mercado e de olho no atacante jovem de 25 anos do River Plate. Ele é um jogador aí que atua pela ponta esquerda, mas também sabe jogar mais centralizado, né? Ele foi titular na estreia do time de Galhardo, lá o técnico do River Plate, na Copa Libertadores. Ele deu uma assistência na vitória contra o Universitário do Peru na quarta-feira, no dia 2. Já no Campeonato Argentino de 2025, o jogador ele tem 9 jogos e marcou 3 gols. O valor de mercado dele está em 6 milhões de euros, segundo o site Transfer Market. O Timão está de olho na janela de junho, fiel. O Corinthians não tem planejamento para trazer jogadores nessa primeira janela que se fecha agora no dia 11, sexta-feira, mas a diretoria já está se movimentando e de olho em boas oportunidades do mercado aí para fazer contratações interessantes para o time no meio do ano. O Corinthians que está de olho aí em um atacante de ponta e em laterais, apesar da chegada de Angileri e a renovação de Matheus Bidu, o Corinthians ainda tem uma carência na lateral direita para substituir Mateuzinhos em jogos em que o lateral direito não conseguir atuar. E além disso, o Timão também está de olho em zagueiros no mercado, mas como a situação financeira do Timão ela é precária, vamos dizer assim, vamos dizer que o Corinthians está em busca de oportunidades de mercado, assim como o Facundo. Jogadores com contrato se encerrando, que não estão renovando com os clubes aonde eles estão, e assim podendo chegar de maneira, às vezes, até de graça ao Corinthians. Infelizmente, até sexta-feira a gente pode descartar qualquer reforço no Coringão, mas a janela de meio de ano promete ser bem movimentada por Corinthians, que promete trazer jogadores para reforçar o elenco, até se quiser alcançar alguma coisa importante no Brasileirão. Você acha que com o time atual a gente consegue somar bons pontos para até a janela da metade do ano a gente estar bem posicionado ali para brigar pelo título, fiel? Já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. E a vaquinha do Timão, que está chegando perto aí de 40 milhões de reais. Até esse momento, a Gaviões da Fiel, aquela que organiza, né, e é líder aí no movimento da vaquinha, pagou 75 boletos e a expectativa é que nos próximos dias aí a vaquinha chegue a 40 milhões de reais. Tudo bem que é muito longe daquela meta inicial de 700 milhões, mas 40 milhões pagando 75 boletos já é uma baita contribuição aí para os cofres do nosso Coringão. E você que ainda não fez a sua doação, só entrar no site aí doiarenacorinthians.com.br e fazer a sua parte aí. Então, a gente está aí na contagem regressiva para alcançar os 40 milhões. Então é isso, Fel. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e deixa nos comentários aí seu palpite para esse jogo da Sul-Americana. Vai ser guerra e o Corinthians precisa muito dessa vitória. Então vai Corinthians, vamos pra cima, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!